Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso mini curso de modelagem de problemas computacionais com grafos. E na aula de hoje nós daremos continuidade à aula anterior de problemas clássicos, vendo o problema da coloração de vértice e o problema do fluxo em redes. Primeiramente, tratando do problema da coloração de vértice, ele vai consistir basicamente em colorir um grafo utilizando o menor número possível de cores. Mas o que significa, colorir o grafo? É justamente atribuir cores a cada um dos vértices, visto que é o problema da coloração de vértices. É atribuir cores a esses vértices de modo que cada um dos vértices adjacentes recebam cores diferentes. Isto é, se dois vértices forem vizinhos, eles não vão poder ter a mesma cor. Apenas se eles não têm nenhuma aresta em comum. Dessa forma, nós também temos um conceito interessante que é o número cromático, que vai consistir no menor número de cores que pode ser utilizado para colorir um grafo G. E esta notação utilizada na literatura. Então, dessa forma, o problema vai ser justamente encontrar não somente esse número cromático, mas também quais são as cores atribuídas, Vou encontrar o menor número de cores possíveis e encontrar a forma que essas cores são atribuídas aos vértices. Vou passar aqui um exemplo para vocês entenderem. Eu tenho aqui, por exemplo, esse gráfico aqui bastante simples. Se vocês verem, numa atribuição simples, foi dado que cada vértice recebe uma cor. Então, como eu tenho 5 vértices, vou ter 5 cores. Porém, é fácil ver que essa não é o menor conjunto de cores possível. Por exemplo, se eu apenas trocar aqui, esse vermelho aqui não é vizinho deste aqui amarelo e nem desse roxo. Ou seja, eu poderia trocar esse aqui por vermelho ou esse aqui por vermelho. Teria esse seguinte conjunto de cores aqui. Mesmo assim, ainda não é o menor número de cores possíveis, porque eu ainda tenho essa outra forma aqui, que eu consigo colorir com 3 cores ao invés de 4 e ao invés de 5. Ou seja, o problema vai consistir em encontrar um algoritmo que resolva esse problema para nós de maneira eficiente, é claro. É válido ressaltar que computacionalmente, nós geralmente atribuímos um valor inteiro para representar uma cor. Por exemplo, 1 vai ser o vermelho, o 2 aqui vai ser o verde, o 4 o amarelo e assim por diante. Então nós podemos fazer um mapeamento, porque fica mais fácil de se trabalhar. Agora, partindo para uma aplicação real, a aplicação é o problema do Sudoku. Acho que a maioria de vocês já conhece, o jogo do Sudoku, no qual o objetivo vai ser preencher um grid 9×9, que esse grid vai conter 9 pequenos grids 3×3. E dessa forma, esses grids 3×3 vão possuir todos os dígitos de 1 a 9 e cada linha do grid maior, 9×9, vai conter também, linha e coluna vai ter os dígitos de 1 a 9. E essas regras, elas são similares ao que eu apresentei anteriormente na coloração, Se vocês verem, se eu trocar essa de 1 a 9 por cores, vocês conseguem ver que os vizinhos não vão poder ter a mesma coloração, ou seja, cada um da linha e da coluna vão ser vizinhos entre si e assim sucessivamente. Mostrando aqui o problema em si, eu tenho que partir deste grid aqui incompleto e encontrar a solução. E vai ficar para vocês o desafio de como encontrar essa solução, como mapear e como modelar esse problema real. Olá, me chamo Gabriel Martins e sou integrante do PET Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e essa é a aula 3 do curso de modelagem com grafos. E eu vou falar um pouco sobre o problema do fluxo em redes. Então, o que é o problema do fluxo em redes? Primeiro vamos definir o que é uma rede. Uma rede é um grafo dirigido e sem laços que possui exatamente uma raiz e um anti-raiz. A gente pode chamar a raiz de fonte e a anti-raiz de sumidouro, que significa,
A fonte ela é de onde o fluxo vai sair na nossa rede, e o sumidouro significa que é de onde para onde o nosso fluxo vai, nosso fluxo final. Então, independente do caminho que se faça, todo o fluxo deve sair da fonte e chegar no sumidouro, independente do caminho. Cada aresta A possui um valor associado, C de A, que corresponde à capacidade da aresta. O que é essa capacidade? É a quantidade máxima de fluxo que aquela aresta consegue transmitir, consegue enviar, enfim. Quantidade máxima de fluxo que consegue passar aquela aresta. Definimos uma função f, que corresponde ao fluxo da aresta, e ela tem que satisfazer algumas restrições. Entre elas, o fluxo não pode ser negativo, e o fluxo também não pode exceder a capacidade do arco. O que significa arco? Arco também pode ser dito como aresta. Então, aresta e arco, nesse caso da nossa rede, é a mesma coisa. Então, a primeira restrição não pode ser negativo e não pode exceder a capacidade do arco. A segunda restrição, o fluxo que entra é o mesmo fluxo que sai de um vértice. Então, se chega um fluxo valor 5 no vértice A, o fluxo que deve sair do vértice A é o valor 5 também. Não pode ser um valor diferente, como 3 ou 6, por exemplo. Não pode ser nem menos nem mais. Tem que ser o valor exato. O fluxo que sai da fonte é o mesmo que chega ao sumidouro, que é o fluxo F da rede. Então, e a gente vai ver no problema, né, que a gente vai falar agora mais para frente, problema principalmente do o fluxo máximo, a gente encontrar o fluxo F de maior valor, que é o objetivo do problema, que é encontrar o fluxo máximo de uma rede. Ou seja, encontrar o maior valor de fluxo que uma rede pode nos oferecer. Também existe o problema do fluxo mínimo, mas é muito raro. Não se costuma a trabalhar com fluxo mínimo, mas pode ser que, enfim, venha se deparar com esse problema, mas não é tão raro de aparecer. O problema do fluxo máximo ele é bem mais evidente. Então, falar um pouco sobre uma aplicação a um problema real do fluxo em rede, é o problema que pode ser reduzido ao problema de fluxo em rede, é o problema da distribuição de bolsas de sangue para doação em um hospital. Deixe eu contextualizar melhor. Hospitais eles precisam de sangue para realizar os procedimentos, fazer cirurgias e suprir as necessidades dos hospitais, né? E dos pacientes. Enfim, existe para esse problema aqui que a gente modelou, tem um hospital que ele está precisando de uma doação, está precisando de doações de sangue, pois o seu estoque de sangue está muito baixo e a demanda está alta. E por isso o hospital fez uma campanha de doação para se conseguir aumentar o estoque desse hospital. E aí a gente precisa de sangue do tipo A, do tipo B, AB e O. E para isso a gente tem essa aplicação, né, que a gente pode modelar esse problema do hospital como um problema de fluxo em redes, onde a gente pode dizer que cada bolsa de sangue terá um sangue de um tipo específico, como é padrão, né, isso aí na vida real, enfim. Então, pacientes só podem receber sangue do mesmo tipo ou compatível do seu sangue. Ou seja, se eu tiver um sangue do tipo A, eu posso receber sangue do tipo O
mas eu não posso receber sangue do tipo B. Se eu tenho sangue do tipo AB, eu posso receber qualquer tipo de sangue. E se eu tenho sangue do tipo O, eu não vou poder receber nenhum outro tipo de sangue, só o tipo O. Para facilitar o entendimento, a gente vai desconsiderar o fator RH, ou seja, não existe a mais ou ao menos. É, essa parte a gente vai desconsiderar para ficar mais claro, para ficar mais fácil de entender e de modelar esse problema em um problema de fluxo em redes. Essa é uma atividade que vocês do curso vão precisar fazer para entregar para a gente. E a atividade é modelar esse problema, essa aplicação do sangue, né, do hospital, que precisa de sangue, modelar ela em fluxo em rede para que se atinja o objetivo de conseguir a maior quantidade possível de pacientes atendidos com o estoque de sangue que está disponível no hospital. Então, terá que se modelar em fluxo em rede, né? Terá que se modelar uma rede para conseguir, utilizando por meio de algoritmos, enfim, é, conseguir atingir o máximo de pacientes, conseguir suprir as demandas do máximo de pacientes possíveis com o estoque que o hospital tem presente. Então, essa é a o nosso problema de fluxo em redes, nossa aplicação real. E agora a gente nos vemos nas próximas aulas, que nós iremos falar de algoritmos exatos. E essas são as referências para o desenvolvimento desse material. É, Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Continuem no curso e até o próximo vídeo.